Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como conectar com um banco de dados MySQL a partir do Python. Então nós vamos fazer uma aplicação bem simples que mostra a conexão e as 4 operações básicas, que é inserir, alterar, excluir e consultar registro no banco. Para isso nós vamos usar uma tabela com a estrutura desse script aqui, bem simples, tá? Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Estou criando um database chamado dbaula e uma tabela chamada tbalunos, que tem um ID, que é autoincremento, nome, que é um varchar, RA, que é um varchar, e a chave primária é o ID. Então tem apenas 3 colunas, para ser bem simples, tá? E eu vou usar aqui o meu gerenciador de banco de dados para criar essa tabela, então eu vou copiar esse script, colar aqui no meu gerenciador de banco de dados, você pode fazer isso no seu. Vou executar esse script. Foi criado aqui o meu database dbaula e a minha tabela alunos, que está vazia. Então a partir de agora nós vamos lá para o Python. Muito importante, você não conseguirá executar os códigos que a gente vai ver a seguir se esse procedimento não for feito corretamente, tá? No seu banco de dados. Bom, nesse momento nós vamos passar para a parte do código em Python para acessar o banco. O primeiro passo é instalar a biblioteca de conexão do MySQL Connector com o Python. Então você precisa executar essa linha de código, tá? Que vai executar o gerenciador de pacotes pip install MySQL Connector. Tá? Uma vez instalado, você pode continuar a execução dessas células. Eu não vou fazer a instalação aqui porque ele já está instalado. E vamos importar as bibliotecas. E aqui eu vou organizar o código criando algumas funções para realizar as tarefas. A primeira delas é para a conexão. Então eu criei um método chamado getConnection que vai receber os dados de conexão, que é o endereço do servidor, que é a minha própria máquina, o localhost 127, o usuário e a senha do banco, o nome do database e a porta de conexão. E retorna um objeto de conexão. Então todas as operações que eu fizer no banco, eu tenho que executar essa função que me retorna a conexão com o banco. Então vamos testar ela aqui. E aqui ó, eu já pedi para fazer uma conexão. No objeto, o objeto conexão recebeu a conexão e eu testei se ela está conectada. E retornou true aqui, dizendo que está tudo certo. O primeiro método que nós vamos fazer é o de inserção. Esse método ele recebe um nome e um RA como parâmetros, que são os dados que nós vamos gravar no banco, porque o ID ele é autoincremento, né, vai ser gerado automaticamente pelo banco de dados. E aqui eu faço o seguinte, eu crio uma variável com de conexão e inicializo ela com o none, né, ela começa valendo nulo. E eu uso um try aqui para garantir que se falhar algum código desse ou falhar a conexão, eu esteja protegido aqui para não causar nenhum erro na minha aplicação. Então eu vou tentar primeiro pegar minha conexão, vou criar um objeto do tipo cursor, que é o objeto responsável por executar as linhas SQL dentro do banco. Vou criar uma variável string com a query que eu quero executar, que é o insert into o nome da minha tabela, tbalunos, as duas colunas que eu estou gravando e os valores que serão substituídos aqui por esse %s. Isso daqui são placeholders, onde a gente vai trocar o valor desse %s vai ser trocado pelo nome e o desse %s aqui vai ser trocado pelo RA. Em seguida, eu crio uma tupla chamada val com o nome e o RA, que são os dois parâmetros que eu vou gravar, e eu chamo o meu cursor, peço para ele executar no banco essa string SQL que eu criei de insert com os parâmetros na minha tupla, que é o nome e o RA. E em seguida peço para fazer o commit para confirmar todas as alterações no banco e retorno a quantidade de linhas que foi alterada no banco. Isso é o fluxo de execução caso não houver nenhum erro, né? Termina aqui.
Se houver qualquer tipo de exceção aqui, ele vai cair no except, vai mostrar que houve uma exceção e vai mostrar qual foi para mim. E na parte de finally, eu sempre vou desconectar do banco, independente se deu certo ou não a minha operação. Tá? Então, sempre que o meu objeto com for diferente de none, eu peço para desconectar. E aí eu vou testar aqui uma inserção com o meu nome, Renato Violim, e o RA123, e vou pedir para exibir quantas linhas foram inseridas. Então notem que ele não deu nenhuma exceção, ele já rodou essa linha aqui, então não houve nenhuma falha no banco de dados e retornou como linhas inseridas 1. Vamos lá no banco conferir. Eu vou pegar aqui no meu banco de dados, nos conteúdos aqui da minha tabela, e vou conferir, ó, ID autoincremento 1, nome Renato, RA 123, tudo certo, tá? Vamos voltar aqui, vamos testar outro, eu vou executar essas duas linhas aqui, vai executar 2 inserts, tá? Não apareceu nada porque eu não pus o print aqui, mas eu vou voltar lá no banco para confirmar, então tá tudo certo, nosso método de inserção está funcionando corretamente. Agora, nós vamos ver o método para atualizar um registro. A estrutura é a mesma, então vocês vão perceber que o código é bem parecido. O que vai mudar basicamente é a minha string SQL que eu estou mandando para o banco. O método atualizar, eu preciso de saber de quem eu quero, quem é o registro que eu quero atualizar, qual é o ID dele, o nome que vai ser alterado e o RA que vai ser alterado. E aí o procedimento do método é o mesmo do anterior, com uma mudança aqui, ó, na string SQL. Então eu vou dar um update na minha tabela alunos e eu vou atribuir um nome para esse placeholder aqui, que vai ser substituído por esse nome, o RA que vai ser substituído por esse RA, onde o ID for igual a esse ID aqui. Então como que eu informo esses valores? Primeiro %S é o nome, então aqui ó, na minha tupla, primeiro elemento da tupla é o nome, que vai casar com esse %S. O segundo %S é o RA, então o segundo elemento da tupla é o RA. E o terceiro %S é o ID, o terceiro elemento da tupla é o ID. E o restante é a mesma coisa, peço para executar e me retornar quantas linhas foram afetadas no banco. Então vamos criar esse método. E vamos pedir aqui, ó, vou pedir para atualizar, vou passar o ID, então esse ID ele tem que ser válido, né? Se não for válido, não vai mudar ninguém. Um novo nome de exemplo aqui e um novo RA, tá? Vou executar, então eu vou voltar aqui no meu banco, notem que o meu ID aqui, ó, era Renato 123, eu vou atualizar minha tela para pegar as alterações, ó, foi alterado os dados do banco, ok? Próximo método que nós vamos ver é o método para remover. Tá? Então, remover ele recebe apenas um parâmetro, que é o ID, e a string SQL é delete from, nome da tabela alunos, where ID é igual ao parâmetro. Então é muito importante você colocar o where aqui, porque se você tirar essa parte, você deleta todo mundo da sua tabela. Então na remoção você tem que colocar qual registro você quer remover, qual ID. Tá? Então eu só tenho um parâmetro, e aqui eu tenho que criar minha tupla, e olha o detalhe aqui da tupla, quando você vai criar uma tupla com um único elemento, você tem que pôr a vírgula para indicar que é uma tupla. Então eu tenho que colocar aqui, senão ele não interpreta que val é uma tupla. Então esse ID aqui é esse que está vindo no parâmetro, que vai ser substituído aqui na query. Vai executar da mesma forma e vai gravar no banco e me retornar a quantidade de linhas afetadas. Então aqui eu vou executar o método e vou pedir para remover o ID 1. O resultado vai ser gravado aqui no res e eu vou mostrar na tela. Então, lá, linhas removidas, 1. Tá? Vamos lá no banco e vamos ver se foi removido.
Então eu vou atualizar aqui, olha lá, o registro 1 foi removido do banco. Tá? Vou colocar aqui, ó, registro 3, por exemplo, vou executar novamente, vou atualizar o banco, registro 3 também foi removido. Bom, e por fim, nós vamos ver o método para selecionar os registros. Esse é um pouquinho diferente dos anteriores, né? Porque eu tenho que montar o meu objeto de resultado, que vai vir do banco. Né? Esse selecionar todos, ele vai buscar todo mundo, então eu não tenho parâmetro nenhum. E aqui a minha string é bem simples, é um select asterisco from, nome da tabela. Eu vou executar, e aqui, diferente dos outros métodos, eu vou usar o método fetchAll do objeto cursor, que vai me trazer todos os resultados que essa query produziu. Tá? E aí, o que vai acontecer? Esse objeto resultado aqui, ele é um iterator, então eu tenho que percorrer ele para cada linha desse objeto, é uma linha do banco de dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu declarei uma lista de alunos, vazia aqui em cima, e aqui para cada aluno que tiver dentro desse resultado, ou seja, para cada linha do banco de dados, eu vou criar um dicionário com o ID, o meu aluno na posição 0, é a informação 0 do aluno. Qual é a informação 0 do aluno? A primeira coluna aqui. O nome, o atributo nome desse dicionário vai ser o aluno na posição 1, que é a segunda coluna, e o RA, o aluno posição 2, que é a terceira coluna. E eu pego a minha lista de alunos, que está vazia no começo, e insiro esse novo objeto dicionário com os dados do meu aluno. Quando esse for terminar, é porque todos os dados da tabela já foram percorridos. Então eu retorno a minha lista de alunos, com todos eles na tela. Vamos criar esse método. Então aqui eu também vou dividir em duas partes para melhorar a visualização. Tá? Então aqui o meu objeto alunos vai ser uma lista com todos os alunos. E aí eu vou pedir para mostrar essa lista. Então aqui mostrou só o aluno ID 2, nome Maria, RA456, porque só tem um aluno. Eu vou voltar aqui na parte de inserção e vou inserir mais um aluno aqui, para ter mais. Eu vou inserir de novo o Renato, tá? Para ter mais um. E eu vou inserir aqui mais um novo aluno 5. E um RA aqui. Novo aluno 6 e um outro RA aqui. Então vamos lá conferir no banco quantos alunos eu tenho agora. Eu tenho aqui 4 alunos, certo? E vamos testar o nosso método consultar, para ver se está tudo ok. Vou executar o selecionar todos aqui de novo. Notem que agora a minha lista tem o ID 2, que é esse aluno, o ID 4, o ID 5, o ID 6, ou seja, todos os dados do aluno estão aqui em formato de dicionário. Tá? Notem que esse formato é exatamente o formato JSON que a gente já trabalhou em aulas anteriores. Uma outra forma que eu tenho aqui também de exibir, né, de uma forma fácil de visualizar, é transformar esse resultado num data frame. Tá? Então aqui eu vou pegar essa lista de alunos aqui e vou pedir para criar um data frame com ele. Então mostra num formato de tabela, ó, os IDs, esse número aqui é o índice do data frame, essa coluna ID é do banco, esse nome é do banco e esse RA é do banco, certo? E o último método que nós vamos ver é o selecionar, só que não é todo mundo agora. Eu quero selecionar um ID específico. Tá? Então aqui eu tenho que passar um ID como parâmetro. A minha query é semelhante à anterior, com um detalhe que eu tenho que colocar o where, tem que especificar qual aluno, qual ID eu quero. Então tem um parâmetro. Tenho aqui a minha tupla com o parâmetro ID. Vou pedir para executar no banco, só que eu vou trazer um único elemento. Tá? Não vou trazer
todos eles, como eu trouxe aqui fetch all, por quê? Porque aqui eu espero que só tenha um registro por ID, né? Então, você não vai ter dois registros na mesma tabela com o mesmo ID, sendo que eles são autoincrementos. Então, só vai retornar um elemento. E eu construo um objeto aluno da mesma forma que eu fiz no exemplo anterior e retorno. Então, aqui eu só estou retornando um aluno, não uma lista de alunos, certo? Porque eu só tenho um registro. Então, eu vou executar esse método e vou aqui, ó, selecionar por ID, o ID 2, print aluno. Vamos ver aqui, ó. Ela trouxe o aluno cujo ID é 2. Então esse retorno aqui vai ser sempre um único objeto que casa com o ID que você especificou.